tudo bem? Aqui quem fala é Bruno, sou arquiteto da Vento Arquitetura e eu estou hoje com a Ana Maria, professora da São Judas de Paisagismo, e ela trabalha na CDHU também. Por favor, Ana, você pode comentar com a gente como foi a sua trajetória dentro do paisagismo, como você entrou no paisagismo? Bom, eu fiz faculdade de Belas Artes, então no segundo ano eu estava aflitíssima, né, para fazer estágio. Eu acho que todos nós estávamos aflitos. E aí eu consegui um estágio com uma profissional, que é a Maria Franco, hoje ela é professora na FAU. E eu me descobri, né, porque realmente eu vi coisas que da minha infância, até que elas apareceram na minha cabeça com aquele trabalho, que era muito, muito interessante. E era muito focado no jardim, né. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com a Madalena Ré, e aí a gente já trabalhava com uma coisa mais de planejamento, fizemos o cadastramento da vegetação toda da cidade, que foi uma coisa incrível, ligada a Rosa Crias. E com isso me abriu uma outra escala de ver paisagem, de ver paisagismo. Depois eu tive a oportunidade de entrar na pós-graduação, na USP, e tive o grande privilégio de ser orientada da Miranda Martinelli, e com isso então abriram-se muitas outras possibilidades, porque eu tinha sempre a prática como aprendizado, e a Miranda ela me abriu um mundo acadêmico, né, que foi fantástico. E veio toda aquela questão teórica, experimental, que a gente está acostumado no mundo acadêmico, né? Então, mas eu sou muito prática, eu sempre trabalhei muito executando coisas. Então, o meu doutorado, ele fala das calçadas, ele chama-se Outro Lado da Rua, e ele tenta enxergar a calçada sobre muitos aspectos, não é só a calçada onde a gente passa, mas é onde as pessoas se encontram, é aquela que não aparece no planejamento, se ela tem dimensão, não tem, se as ruas são tranquilas ou não são, e como é que as pessoas entendem isso, e como nós, quando projetamos, pensamos nisso, se a gente consegue realmente enxergar nessas muitas escalas que a gente projeta. Então, acho que foi uma abertura assim, do olhar muito bacana. O Hermann Hertzberg ele também trata disso, né? Ele fala da escala da rua, ele fala da escala da calçada e da casa, das escadinhas, né? Ele gosta muito das escadinhas. Ele fala que a escadinha é que nem a sarjeta nos bairros da Moca, né? É um ponto de encontro de amigos, onde você senta para conversar, você pode sentar para tomar um seu chopp, você pode sentar para conversar com o vizinho, brincar, e esse espaço ele acompanha a vida do indivíduo, né? Quer dizer, quando você é criança, você brinca com seus amigos, quando você começa a ser adolescente, você está lá com a sua namorada, quando você é mais velho e casa, você está com seus filhos, brincando com eles, e quando você é adulto, você conversa com os vizinhos. Então ele é um espaço muito democrático e muito aberto a possibilidades. O meu texto no doutorado é exatamente isso. Depois a gente teve a possibilidade de publicar uma síntese numa publicação, inclusive foi da São Judas, foi coordenada pela Site e pela Adriana participou também. E aí tem uma síntese desse olhar nas várias escalas, que é um texto que não é tão longo e é bem bacana de dar uma olhada. Poxa, legal, quero ter a oportunidade de ler. E como você ingressou na carreira acadêmica, começou a dar aula, e qual foi a dificuldade que você encontrou para montar um programa? Né, é aquela coisa, a gente se vê formado e fala, nossa, e agora como é que eu vou trabalhar? Eu acredito que deve acontecer a mesma coisa com o professor, que se ele entra num curso, ele é contratado e fala assim, né, eu tenho um doutorado, eu tenho a teoria, eu tenho o conteúdo, e pergunta, mas e agora o que eu faço para começar a dar aula para esse povo? Para mim foi um pouquinho diferente, né? Porque assim, trabalhar eu sempre trabalhei, comecei a fazer estágio no segundo ano da faculdade, eu meti a cara, larguei o trabalho, né, que eu recebia mesmo, mas para começar a lecionar, eu tinha 2 anos de formada, né? Eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo, que éramos 3 professores lá em Guarulhos, e aí eu fui aprendendo. A minha maior dificuldade era ser muito jovem, né?
porque todo mundo perguntava se eu era caloura na escola, né? Era aquela brincadeira. Queriam dar trote no professor. Aí davam, né? Imagina, a gente falava muita gíria, né? Nós 3 éramos jovens, bastante jovens. A gente falava muita gíria. Um dia nós chegamos na sala de aula e tinha um cartaz na frente da sala com todas as gírias que a gente falava. Foi um vexame total, né? Mas assim, são coisas que você vai aprendendo. Você fala, bom, acho que eles querem que eu seja um pouco mais sério. Então quando você é muito jovem, você tem que parecer um pouco mais sério. Quando você está na minha idade agora, você tem que parecer um pouco mais... É engraçado isso do jovem, né? Porque o jovem, ele chega na sala de aula e ele tem a postura jovem, ele fala, não, eu sou jovem, eu sou descontraído e tal. Mas não, quem ainda vai dar aula pra mim, não, ele precisa ser sério. Mas acho que era meia inexperiência minha, né? Hoje as minhas aulas hoje são muito mais descontraídas do que eram nesse tempo, então é um aprendizado. Sim. E depois fazer a pós-graduação, ela foi uma necessidade mesmo, né? De você investir, né, numa coisa que você acredita. Então, acho que montar o curso, eu já montei vários cursos, eu dei aula em Guarulhos, eu dei aula em Taubaté, depois eu fui para Mogi, e finalmente hoje estou na São Judas. Mas o montar a aula é sempre uma coisa muito gratificante, porque a minha aula, apesar de eu ter hoje um roteiro que eu sigo e as minhas aulas, né, têm um conteúdo que eu estou bem contente com ele, mas ele sempre muda, né? Todo ano, esse ano eu vou começar um novo semestre, eu vou montar de novo, né? Porque tem coisa que eu acertei, tem coisa que eu errei, as pessoas também vão mudando, o tempo vai mudando, vão aparecendo coisas que você tem que estar sempre se atualizando. E ainda mais na época que a gente está, né? Quer dizer, hoje é muito diferente eu pensar arquitetura, eu pensar paisagismo, do que eu pensava em 2000 e blá blá blá, não lembro nem que ano que foi direito, mas naquela época já tinha o Facebook, já tinha tudo, mas a informação ela era um pouco mais tímida. Ela não era hoje que nem você abre e vê lá o ArcDaily na sua cara com um monte de coisa. Até você tinha, mas você não conseguia pensar dessa forma dinâmica que é hoje. Porque também assim, a forma como a tecnologia vai se desenvolvendo, você vai tendo as possibilidades. Sim. O conteúdo tem que acompanhar, né? Então não acontece a tecnologia e o conteúdo ao mesmo tempo, você tem que fazer essas coisas se casarem. E hoje realmente você tem muita informação, eu uso bastante coisa da internet nas minhas aulas, meus alunos também, a própria troca que a gente faz depois, né? Tenho alunos que não estão nem mais lá na São Judas e que eles ainda conversam comigo pelo Face, ainda veem as coisas que eu publico. Sim, eu acompanho também. Você, né, que é organizadora, né? E me fala um pouco do pensamento, de como que é esse programa dentro do curso de paisagismo que você montou, como você leciona essa disciplina para os alunos, como que eu acho muito importante que chega a cabeça de um aluno de segundo ano, né? E praticamente ele ingressou na faculdade, o primeiro ano é para você, né, olhar, você fica deslumbrado tudo, mas você ainda não tem uma cabeça de arquiteto ainda, você está formando aquela ideia, e como que é o aluno no final do segundo ano, que eu acho que aí ele já começa a pensar mais como um arquiteto. Então, isso é bacana que você está falando, porque todas as outras experiências que eu lecionei antes, eu pegava alunos mais maduros. Em geral, eu pegava aluno do 3º e 4º ano numa disciplina de projeto, uma disciplina mais extensa, com mais do que um professor na sala, com a possibilidade de projetar. E era projetada a edificação e o paisagismo em conjunto? Não, a gente tinha uma disciplina que era uma disciplina de projeto de paisagismo. Né? E então ela seguia mesmo o padrão do projeto, só que no projeto de paisagismo. E na São Judas foi um desafio, porque eu fui para o segundo ano, então eu peguei alunos muito menos maduros, com um tempo de curso muito reduzido, e eu sozinha na sala, né? Então isso foi uma coisa que eu tive que montar um curso específico para essa situação. Então, assim, como fazer com que a disciplina ainda seja uma disciplina de projeto, que o aluno pense em tudo aquilo na hora que ele faz o projeto, sem ter a disponibilidade de vários professores na sala, e o aluno na prancheta e tal, né? Então o curso está focado em como desenvolver tudo isso, né, sinteticamente.
Sim, e pelo que eu lembro, né, a disciplina de paisagismo ela era uma disciplina que tinha um viés de fundamento e ele tinha um viés muito prático. E você conseguia, né, era legal porque você pescava as coisas de fundamento e você jogava as coisas na prática. Então, e uma coisa assim que eu procuro fazer é que o aluno nunca me veja como uma dona da verdade, né? Nem que eu vou ensinar alguma coisa para ele. Eu me vejo sempre muito como alguém que vai instigá-lo a ele abrir novas perspectivas. Sim. Né? E como que você, né, chegou nessa fórmula desse programa? Você tinha que passar um conteúdo e você tinha que ter uma prática dentro da sala de aula. Então, o que eu costumo fazer? Eu divido em dois grandes programas. Né? Um é como que eu vou levar a aula, que é a forma. E a outra é o que eu pretendo fazer com que o aluno desenvolva, que é o conteúdo. A forma, ela sempre é uma forma em que o aluno ele consiga se libertar um pouco dos medos, que o aluno no segundo ano ele está muito medroso, né, muito apavorado, muito achando que tem pessoas que vão dizer como ele deve fazer as coisas, porque ele vem de um mundo que a estética não estava desenvolvida, né? Então, assim, eu tento fazer com que ele perca o medo. Uma das formas disso é ele saber que ele pode rabiscar e sempre tudo que ele faz tem coisa boa, né? Então, toda vez que eu comento no trabalho de um aluno, isso eu sempre fiz, eu sempre mostro os problemas, porque esse é meu papel, as dificuldades, onde que ele precisa melhorar, mas sempre mostro onde ele tem potencial. Às vezes ele tem um potencial criativo, às vezes ele tem um potencial com cores, às vezes ele tem um potencial de pensar e não conseguir desenhar, então ele tem que se desfazer desses medos. E eu acho que é isso que a gente tenta fazer num trabalho muito comunitário, né, de colocar tudo na parede e todo mundo vê que mesmo aquele colega que, às vezes, aquele cara que desenha muito bem, né, ou colocar meu trabalho do lado dele, mas tem problemas naquele trabalho, então eu mostro que aquele trabalho tem problemas. E às vezes um trabalho que ninguém olharia e fala, olha como você pensou nisso, né? E isso emociona as pessoas. Né? E essa forma de trabalhar com os alunos, a gente tenta sempre fazer uma coisa muito coletiva, né? Em que todo mundo aprenda com todo mundo. Então essa coisa de expor os trabalhos na parede, agora com o Facebook, que eu fotografo todos os trabalhos que eu recebo, então eu faço um álbum no Facebook, aí os alunos das outras turmas também vão lá e conseguem ver, alunos que já estiveram comigo, né? Sim. Veem o que a gente está produzindo e se manifesta, é muito legal. E uma coisa assim que me pegou muito no curso de paisagismo, né? Era o segundo ano, eu já vinha com um pensamento estético um pouco diferente do pessoal, até ter feito tido uma outra formação anterior, foi que jardim, paisagismo, praça, não precisa necessariamente ter vegetação, ter planta. E isso, né, ao mesmo tempo que virou um liquidificador na minha cabeça, ela abriu para 1 milhão de possibilidades. Para tudo, né? Para tudo. E eu gostaria que você comentasse sobre essa visão também. Então, que tem a ver com o seu doutorado também. Isso na verdade no segundo ano é tipo um choque. O aluno ele chega achando que vai na minha disciplina aprender a fazer jardim. E a última coisa é que eles vão mexer com vegetação. Então eles vão primeiro ter que desenvolver a parte estética, então eu divido em algumas coisas. Eles fazem um exercício em que eles vão desenvolver a estética. E a estética com materiais construtivos, com água, com o ar, com cores, com painéis, com vários tipos de materiais. E eles fazem uma maquete de um lugar em que eles são proibidos de pensar no uso da arquitetura, justamente para focarem na área externa, porque senão eles começam a fazer o projeto de arquitetura. Né? Sim. E essa maquete que a gente faz, ela tem um processo que na verdade é o que eu entendo que é uma metodologia. Se o aluno entender aquela metodologia, ele usa para o resto da vida. Né? Que é ele primeiro pensar o que aquele espaço pode ter, do ponto de vista de uso, e depois fechar um desenho estético para esse espaço, antes de pensar exatamente no que vai ter lá. Então, com esse desenho estético, ele vai fazer com que todos os elementos que vão entrar naquele espaço façam parte de uma estrutura estética. E essa estrutura é super importante. Né? Em qualquer projeto, a estrutura é importante, porque ela que vai dizer se o seu projeto é mais limpo, se o seu projeto é mais complexo, se ele tem linhas que mandam, se ele é uma mistura de coisas, se ele cria contrapontos. Então, é essa experiência que a gente faz. E a última coisa que se coloca nesse projeto é a vegetação. Né?
E para isso eu uso de duas formas de pesquisa. Uma é o desenvolvimento mesmo do desenho, então ele tem que desenvolver essa estrutura estética. A outra é ele se relacionar com um profissional, então eles têm que fazer uma pesquisa de um profissional, pode ser internacional ou brasileiro, então entra o William Marques, entra o Benedito, o Bernard Tschumi. O Tschumi, que, né, que todos os alunos se encantam com o Lavillette, né, você é um encantado com o Lavillette, o Peter Walker, que eu adoro, né? Então, e os grupos têm o nome de um profissional. Então eu falo o grupo do Peter Walker, o grupo do Halper. Então tudo isso faz com que as pessoas se acostumem a lidar com esses profissionais e eles acabam fazendo parte do projeto. E a vegetação, eu não faço uma lista de vegetação, eu não digo que o aluno deve usar vegetação. Eu falo para ele fazer uma pesquisa em loco. Então ele tem que fotografar a vegetação, descobrir qual é o nome dela e isso vai dar, sei lá, umas 12 espécies. Pesquisar e fazer um caderno. Eu recebo cadernos maravilhosos, porque os alunos se encantam com a vegetação, porque eles aprendem a enxergá-la e não simplesmente como um elemento, uma lista que vai entrar no projeto. Então, juntando essas duas coisas, né, a gente consegue fazer com que o aluno abra novos horizontes. Essa é a minha primeira parte do curso. Depois ele tenta aplicar isso no projeto de arquitetura. E, finalmente, no segundo semestre, eu trago a vegetação de volta e aí ela vem esplendorosa, né? Porque a gente vai falar de ambiente, a gente vai falar de qualidade urbana. Então, ele estava lidando com um pequeno espaço, esse espaço começa a virar rua, começa a virar um bairro, e aí esse bairro ele tem que ser sustentável. A gente conversa com a SPIR, não é? Com o Jardim de Granito, então tudo isso entra no projeto dele, com água, com solo, então também o ambiente não é só vegetação, para que ela exista tem toda essa complexidade de solo, água, ar, fauna, e tudo isso então vai entrar no projeto agora, tentando fazer um projeto urbano que se relacione com a natureza e que traga os elementos da natureza para fazer a cidade de novo. Fantástico, acho que nada mais contemporâneo do que isso. E eu gosto muito dessa metodologia, que ela vai bem de encontro ao que eu penso do ensino, da forma de aprender, que é você pega um profissional e você conhece mais aquele profissional, aí você começa a descobrir o trabalho dele e você, é incrível como a sua personalidade encaixa com a personalidade do arquiteto, do artista que você escolheu para pesquisar. Isso eu acho incrível, porque isso forma a sua opinião até para a vida profissional. Foi o que aconteceu no meu caso com o Lavillette. Na verdade, no curso de arquitetura, a gente fala de paisagismo para o aluno projetar a paisagem. Mas a paisagem ela é de todos, né? Então, acho que quanto mais as pessoas se abrirem para enxergar a paisagem, se abrirem para enxergar a qualidade urbana, mais a gente vai ter condição de ter pessoas batalhando para ter uma cidade melhor, mais agradável, mais amistosa, mais bonita e que as pessoas apreciem mais, que é o que está acontecendo com São Paulo de uma forma geral. Sim. Aqui é Bruno, eu sou arquiteto da Venco Arquitetura, esse é o canal XPTO Arquitetura e o site da Venco está na descrição do vídeo, se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho. Falei com a Ana Maria, professora de paisagismo da Universidade de São Judas. Um abraço a todos, pessoal, e fico por aqui.